Olá, pessoal, bem-vindos ao semestre 2021, que inicia agora em maio de 2021, no IFSC Campus Florianópolis. A nossa unidade curricular, então, de Instalações Hidrossanitárias 2, ela fica no terceiro semestre do curso técnico subsequente em saneamento, e iniciaremos na aula de hoje com um conteúdo introdutório. Depois veremos os ramais prediais, os ramais, né? Ramais de esgoto, ramais de ventilação, ramais de descarga, que é a tubulação que fica dentro dos banheiros, dentro dos apartamentos, dentro das casas. Teremos então depois 3 exercícios para fazer. Eu vou me basear na apostila, tá? Então nessa videoaula vai aparecer bastante a apostila que está no SIGA disponível para vocês. Após vocês fazerem esses 3 exercícios, a continuidade da videoaula vai ser a parte mais geral do prédio, que é os tubos de queda, né, que englobam vários apartamentos. Então, tubos de queda, colunas de ventilação e coletor e subcoletores, ok? Além da caixa de gordura, tá? E da caixa de inspeção. Então, todo esse conteúdo faz parte dessa primeira videoaula que eu tô postando hoje. E a segunda parte também vai ter exercícios, então vai totalizar 12 horas aula, ok? Contando então o conteúdo teórico mais os exercícios que vocês vão fazer. Então, como a gente tem 4 aulas por semana, esse vai ser o conteúdo de 3 semanas, ok? Na quarta semana, a gente vai fazer um momento síncrono. E nesse momento síncrono vai ser para vocês tirarem as dúvidas, vai ser no horário da aula, vai ser para vocês tirarem as dúvidas dos exercícios. De qualquer forma, durante essas 2 semanas que vocês vão estar fazendo o conteúdo dessa videoaula, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, por WhatsApp e também comparecerem no meu horário de atendimento, que é a terça-feira, a 1h30, né? Termina às 3. Então, toda terça eu atendo nesse horário, no link que tá lá no plano de ensino no SIGA, tá? Lembro, então, mais uma vez que a apostila que a gente usa para a produção dessa videoaula, né? Que vai ser usada, ela tá disponível no SIGA para vocês baixarem e utilizarem durante as videoaulas e também para fazerem os exercícios, tá? Os exercícios estão lá. No final da apostila, também tem o gabarito para vocês conferirem se fizeram certo. Ficando com alguma dúvida, então, relembrando o horário de atendimento, e-mail, WhatsApp, ok? Espero que todos estejam bem, que iniciem com vontade esse semestre. E qualquer problema que vocês tenham, assim, de ordem pessoal, que vocês não possam ter alguma dificuldade com relação à unidade curricular, peço que vocês entrem em contato comigo para a gente conversar, tá? Então, eu sempre fui uma professora flexível e nesse momento de pandemia a flexibilidade está maior ainda, né? Então, o importante é que vocês consigam fazer a disciplina de uma maneira satisfatória, que consigam aprender, tá? Na medida do possível, eu vou estar sendo flexível com vocês. A gente tem algumas datas, né? Então, depois de vocês fazerem essas 3 semanas e depois do momento síncrono para as dúvidas, a gente vai ter, então, a avaliação dessa parte da unidade curricular através do SIGA de maneira síncrona, né, no horário da aula. Então, uma boa aula para vocês e aguardo o contato de vocês. Até lá! Vocês já foram em alguma obra e viram essas tubulações aqui? Isso aqui são tubulações de esgoto, tá? Mas o que é esgoto? O que é pluvial? O que é ventilação? O que é tubo de gordura de cozinha? O que é tubo de queda de banheiro? O que é de área de serviço? Então, tudo isso tem que estar detalhado no projeto hidrossanitário. O projeto hidrossanitário tem que ser feito corretamente, ser aprovado nos órgãos da prefeitura, né, na vigilância sanitária, para depois ele ir para a obra correto e ser executado conforme projetado. Então, na obra, o encanador ele não pode fazer a tubulação do jeito que ele acha que é melhor. Ele tem que fazer de acordo com o projeto aprovado e de acordo com as normas técnicas. Então, o projeto ele tem que ser feito de acordo com as normas técnicas, tem que ser dimensionado de acordo com as normas e ser feito
conforme o que preconiza as normas técnicas dessa parte de esgoto, tá? Então, como é que a gente sabe se isso aqui está correto ou não? Ao longo dessa unidade curricular, vocês vão começar a ver isso aqui e saber o que pode estar correto ou não aqui. Por enquanto, eu não vou ficar falando, né? Mas depois a gente pode voltar nessas imagens e ver o que está correto e o que não está. Nesse emaranhado de tubulações aqui, será que está tudo correto? E será que os diâmetros desses ramais aqui de esgoto foram feitos da maneira correta? Será que eles estão corretos de acordo com a norma? Será que a declividade está correta? Porque se não tiver esgoto é por gravidade, se não tiver declividade, não vai escoar, certo? Então, tudo isso a gente vai aprender a primeiro projetar e também, sabendo projetar, sabendo o correto, a gente pode, numa obra, fiscalizar se está sendo feito corretamente pelo encanador, tá? Então, o encanador, muitas vezes, ele sabe bastante, né? Ele tem muito a nos ensinar, mas algumas vezes a gente vê algumas coisas sendo executadas incorretamente nas obras. E aí, o que cabe ao profissional, né? O engenheiro, o arquiteto ou o técnico que vai fiscalizar essa obra? Quem faz a RT, né? Quem se responsabiliza por essa obra? Cabe a fiscalização se está sendo feito corretamente, porque se não for feito corretamente, quem que vai responder por isso depois se der um problema? Não é o encanador, é quem fez a responsabilidade técnica. Se for engenheiro, a RT no CREA, se for técnico, é a TRT no Conselho Regional dos Técnicos, e se for arquiteto, é quem fez a RRT no CAL. Tá, gente? Então, assim, aqui, ó, olha quanta coisa está sendo coletada aqui. Será que esses diâmetros estão corretos? E as declividades? Então, quando eu falo em dimensionamento, eu falo de diâmetro e declividade, porque é por gravidade. Então, a declividade também é importante. Não é igual a água fria, que o que importa é apenas o diâmetro. Se não tiver dimensionado corretamente, provavelmente vai entupir, vai dar problema, vai dar mau cheiro. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso aqui, tá? Vamos ver outras imagens aqui. E isso aqui, será que está correto? Esse está correto. Posso garantir para vocês que esse aqui está correto, mas por enquanto eu não vou explicar por que está correto e por que não, tá? Eu vou identificar aqui o que são as partes que nós vamos dimensionar. Então, esses aqui, ó, eles são ramais de descarga, e esse aqui do vaso sanitário também. O que é um ramal de descarga? É um ramal que recebe a contribuição de apenas um aparelho sanitário. Então, esses 3 ramais de descarga aqui, eles estão entrando nessa caixa sifonada. Entra por cima e sai por baixo. Então, a saída da caixa sifonada, ela reúne 3 ramais de descarga. Então, o nome dessa saída é ramal de esgoto. Então, o ramal de esgoto, ele recebe mais de uma contribuição, né? 2 ou mais contribuições. E essa tubulação aqui que está para cima, o que é isso aqui? Isso aqui é o ramal de ventilação, tá, gente? Então, o ramal de ventilação, ele também tem que ser colocado. Para que serve o ramal de ventilação? Então, ele serve para eliminar o mau cheiro e também para... Quando a água está passando aqui, o esgoto está passando, a tubulação, o ar tem que sair. Quando o esgoto terminou de passar, o ar tem que entrar, para não dar vácuo, né? Então, essa tubulação serve para entrada e saída de ar da tubulação. E ela é conectada numa coluna de ventilação que vai sair lá na atmosfera. Alguém já deu descarga no vaso sanitário e saiu uma bolha de ar? Isso acontece por falta de ventilação, isso é bem comum, tá? Então, essa ventilação aqui é um dos principais problemas que acontece em obra, ou a ausência da ventilação ou a ventilação mal executada. Então, aqui, por exemplo, ó, tem um ângulo de 45 graus, então em esgoto a gente sempre deve dar preferência, quando a gente está falando assim, em planta baixa, né, não quando passa do horizontal do vertical para o horizontal, é normal botar um 90 graus. Mas quando eu estou
numa superfície plana, o ideal é que eu sempre use 45 graus. Então, aqui eu usei uma curva de 45 graus, não uma de 90. Aqui eu usei uma junção, aqui ele entra a 45 graus, ele não entra a 90 graus. Se fosse 90 graus, seria assim, seria um T. Então, por que o 45 graus? Para facilitar o escoamento, tá? Então, sempre devo dar preferência para 45 graus. Vamos ver mais algumas imagens aqui. Ó, então, o que é isso aqui, pessoal? Então, vocês viram ali na outra imagem que tinha uma caixa sifonada. Então, isso aqui é uma caixa sifonada mostrada em corte. Por que sifonada? Porque ela tem um sifão, ó. Então, isso aqui é um sifão da caixa sifonada. E para que serve isso? Para não deixar o mau cheiro, né, os gases que estão do lado de cá da tubulação, que é conectado com vaso sanitário, né, etc., para que eles não passem para a entrada e não saiam lá no lavatório da pia, na pia da cozinha, no ralo do chuveiro, tá? Então, sempre que a gente tem esse fecho hídrico aqui, ó, porque o que acontece? Por que acontece o sifonamento? Porque tem um fecho hídrico, então aqui a água fica acumulada na parte de baixo e não deixa esse gás passar por aqui e sair aqui. E tem essa parte aqui que é fechada, né? Então o gás não consegue passar isso aqui. E o fecho hídrico impede que o gás entre para cá, tá? Então, sempre que eu tenho uma caixa sifonada, eu posso chamá-lo também, a norma chama de desconector. Um sifão, uma tubulação assim, que sai de um lavatório, por exemplo, né? Esse aqui fica embaixo de um lavatório, por exemplo, de uma pia de cozinha, também tem a mesma função, né? De ser esse desconector que a norma fala, formar um fecho hídrico e impedir que os gases, né, que o mau cheiro passe e saia lá na pia da cozinha ou no meu lavatório do banheiro. Então, aqui também, ó, a gente pode verificar aqui, ó, que a ramal de descarga, isso aqui é uma imagem em 3D, tá, pessoal? Ramal de descarga recebe apenas do lavatório do banheiro. Ramal de descarga do vaso sanitário recebe apenas o vaso. Aí, essa caixa acionada está dentro do box, então está recebendo a contribuição do chuveiro também. Portanto, a saída da caixa sifonada é um ramal de esgoto, recebe mais de uma contribuição. Aqui, esse em vermelho é a ventilação, aqui é o ramal de ventilação, aqui é a coluna de ventilação. Aqui é um tubo de queda, né, que é o tubo de esgoto que vem do pavimento que está lá em cima. Isso aqui está no térreo, então lá em cima tem, por exemplo, pode ter um banheiro que desce a tubulação através do tubo de queda. E do tubo de queda liga nessa caixa de inspeção. Então, a caixa de inspeção está recebendo esse banheiro e o tubo de queda que vem de um banheiro lá de cima. A saída da caixa de inspeção pode ser um subcoletor ou pode ser o coletor predial. Se for a tubulação final da edificação, que vai ligar na fossa ou que vai ligar na rede coletora de esgoto, eu chamo de coletor predial. Agora, se isso aqui vai ligar em outra caixa de inspeção, que recebe mais outras contribuições, aí eu chamo de subcoletor. Esse trecho horizontal aqui do tubo de queda até a caixa de inspeção, eu chamo de subcoletor, tá, gente? Aqui tá errado, não é coletor predial. Peguei essas figuras da internet, mas não estão 100% corretas. Aqui eu tenho uma imagem interessante para mostrar para vocês. Ai, onde é que tá? Deixa eu ver. Acho que eu perdi. Ai, eu tinha colocado agora há pouco na internet, perdi. Mas eu vou mostrar aqui através do projeto para vocês. Então, aqui, pessoal, eu tenho um projeto hidrossanitário mais simples, tá? Onde eu tenho mudança de direção, por exemplo, ou conexão de mais banheiros, etc., eu tenho que ter caixa de inspeção. Eu não posso colocar aqui uma junção sem uma caixa de inspeção. A figura que eu ia mostrar para vocês, que eu não sei onde é que foi parar, era de uma casa que eles usavam, por exemplo, aqui uma curva ao invés de uma caixa de inspeção e aqui uma junção ao invés de uma caixa de inspeção. Isso também não pode, tá? Depois a gente vai ver que sempre tem que ter as caixas de inspeção. Então, esse é um exemplo de um projeto simples, de uma casa simples, tá? Uma casa térrea,
e aqui o telhado da casa. Então, ó, a cozinha tem que ter uma caixa de gordura, que depois liga na caixa de inspeção. O banheiro liga na caixa de inspeção. Então, esse aqui é o subcoletor, e esse aqui é o coletor predial. Tudo isso a gente vai aprender a dimensionar, tá, gente, nessa unidade curricular. E aqui não tem rede coletora de esgoto, então foi feita uma fossa e um sumidouro, que a gente vai ver depois a questão do dimensionamento. As águas pluviais, que é esse aqui, essa tubulação aqui pontilhada, ela tem que ser separada da tubulação de esgoto, tá? Eu não posso misturar águas pluviais com esgoto. A água pluvial vai para a rede de drenagem pluvial, tá? Pública. O esgoto ou vai para o tratamento individual ou vai para a rede coletora de esgoto, né? Então, no Brasil, é tudo separado, tá? A gente tem um sistema separador absoluto, que vocês vão ver na 7ª fase, na unidade curricular Sistema de Esgoto 1. Então, isso aqui vocês vão aprender a fazer semestre que vem. Isso aqui é um projeto hidrossanitário. Então, eu peguei três exemplos de projeto hidrossanitário, mudando o grau de complexidade. Então, esse aqui é um simples. Aqui já é um mais complexo, que é uma casa, ó, que tem subsolo, térreo, segundo pavimento e cobertura, tá? Então, ele já é um pouco mais complexo. Ó, ele tem água quente, água fria, não é só água fria. Tá? Então, aqui já é um nível de complexidade maior. Aqui foi feito só fossa, né? Não foi feito o tratamento que vem depois da fossa nem destinação final, porque isso aqui é numa parte de Jurerê Internacional que tem rede coletora, mas ela tem uma declividade muito baixa. Então, eles pedem para botar fossa para não ir os sólidos para a rede coletora entupir. Isso, quando tem rede coletora, normalmente a gente não põe a fossa, tá? Isso aqui é um caso à parte que acontece somente lá em Jurerê Internacional. Agora eu vou mostrar para vocês o projeto de um prédio. Ó, então aqui, gente, olha quantas plantas que tem de um prédio, ó. São muitas plantas, tá? Esquema vertical, os detalhes de esgotos, isométricos. Aqui o subsolo, o térreo só a parte de água fria, o térreo com a parte de esgoto pluvial, ó. Então olha o nível de complexidade, tá? Dependendo do nível de complexidade, vai gerar mais pranchas ou menos pranchas, né? Mais detalhamento ou menos detalhamento. Esse aqui não tem rede coletora, então foi colocado uma fossa e um sumidouro. Olha o tamanho do sumidouro aqui. Então, prédio, às vezes a gente tem esse problema de não ter espaço para colocar sumidouro, porque imagina, todo o esgoto do prédio vai ter que infiltrar aqui. Isso é uma coisa complicada. Porque no subsolo eu não posso colocar, eu tenho que colocar na área que sobra do térreo. Então, é uma área bem reduzida, isso aí é bem complicado. Aqui, ó, o esquema vertical de água com os hidrômetros individuais, né? Vocês já viram no semestre passado que prédios hoje todos têm que ter hidrômetro individual para cada apartamento, né? Não pode ser um hidrômetro para o prédio todo, porque isso impacta muito a taxa de condomínio. Observem também que esse aqui em branquinho, gente, são as vigas, tá? E esse aqui são os pilares. Isso é o projeto estrutural. Eu coloquei a planta de formas do estrutural aqui porque ela interfere na posição da tubulação de esgoto, ó. Então aqui o esgoto está cortando uma viga. Aqui também, mas ele não pode cortar uma viga a 45 graus, né? É complicado. Esse aqui ele está passando, na verdade, pela laje, tá? Ele não está cortando a viga. Então esse aqui até pode, mas esse aqui que é pluvial daí não pode. Então esse era um panorama geral que eu queria passar para vocês sobre essa nossa disciplina, tá? Então, a primeira parte a gente vai ver as tubulações de esgoto, de coleta de esgoto, tanto a parte interna quanto a parte externa, os tubos de queda, colunas de ventilação, né, a parte vertical que vai pegando os pavimentos, e a gente vai fazer uma avaliação sobre isso, tá? Isso aí vai ser em ANP, então vai ser pelo SIGA a avaliação. Os ramais de descarga, eles são tubulações de esgoto, né, daquele material de PVC branco, normalmente.
que recebem a contribuição apenas de um aparelho. Então, por exemplo, esse aqui, ó, aqui está o lavatório do banheiro, ele recebe a contribuição apenas do lavatório. Ele inicia na parede verticalmente, depois ele passa por baixo da laje até chegar numa caixa sifonada. Essa caixa sifonada é o desconector, tá? Para que ele serve? Já falamos alguma coisa na aula passada. Ele serve para não deixar passar o mau cheiro dessa tubulação para o lavatório e nem para o próprio chuveiro aqui, porque a caixa sifonada, nesse caso, está dentro do box do chuveiro. O ramal de descarga do vaso sanitário, ele está aqui, né? Então, ele pega só o vaso sanitário. Já esse ramal aqui e esse aqui, eles são ramal de esgoto. Por quê? Porque eles recebem a contribuição de mais de um aparelho. Então, esse aqui, por exemplo, recebe do chuveiro, né, que é através da caixa sifonada por cima, e pela lateral da caixa sifonada recebe o esgoto do lavatório. Então, a saída da caixa sifonada vai pegar o chuveiro mais o lavatório. Por isso que ele recebe duas contribuições. E esse trecho final aqui, então, ele recebe 3 contribuições, do vaso sanitário, do chuveiro e do lavatório. O vaso sanitário, o próprio vaso, a cerâmica do vaso, ela já é sifonada, então já é o próprio vaso, já é o desconector, né, que não dá mau cheiro no banheiro. Esse aqui, ó, esse T para cima, é a saída do ramal de ventilação. Então, ele passa uma parte aqui por baixo da laje, depois ele sobe aqui através da coluna de ventilação até a cobertura. Entrando na nossa apostila, a gente vê essa tabela 3 aqui retirada da norma, que ela dá o diâmetro nominal mínimo dos ramais de descarga. Então, por exemplo, esse ramal da bacia sanitária aqui, eu já tiro direto da tabela. Esse aqui do lavatório também. Já esse aqui, o ramal de esgoto, eu não tiro direto da tabela. Eu tenho que ver o número de unidades Hunter de contribuição de cada aparelho, somar, e depois consultar essa outra tabela aqui da norma para ver qual o diâmetro que vai dar. Uma regra importante de ser observada é que eu nunca posso reduzir diâmetro a jusante, tá? Por quê? Porque aqui, por exemplo, no vaso sanitário, se eu começo com 100, esse trecho aqui pode ser 75 ou 50? Não pode. Então, se eu começo com 100, eu tenho que continuar com 100, ok? Isso é bem importante de observar para não cometer erro, tá, pessoal? Então, nunca um ramal ajusante pode ser menor do que um ramal amontante, tá? Isso acontece bastante, essa situação. Então, no caso, a gente tem que adotar um diâmetro superior ao que consta nessa tabela 5, para não ocorrer o problema. Vamos ao exemplo prático agora. Antes de ir para o exemplo prático, eu quero mostrar essa figura para vocês aqui. Então, como é que eu tenho que fazer o ramal de ventilação? Essa figura aqui, pessoal, ela mostra, essa aqui, ela mostra aqui, no caso, tem um banheiro no térreo, provavelmente de uma casa, tá? Mas essa outra figura aqui, cadê? Não, da apostila, ela mostra um banheiro que fica num pavimento tipo de um edifício. Então, aqui eu tenho a minha coluna de ventilação, né, que faz parte do sistema de ventilação secundária. Na próxima aula a gente vai ver o que é ventilação secundária, o que é ventilação primária. E o ramal de ventilação é esse aqui, do banheiro. Então, o ramal de ventilação também faz parte da ventilação secundária e ele se conecta com a coluna de ventilação. Só que essa conexão, ela não pode ser aqui, ó, por baixo da laje, tá? A norma manda fazer essa alça aqui do ramal de ventilação. E ele tem que ligar na coluna de ventilação acima do nível do aparelho mais alto aqui. Não lembro exatamente qual é o termo que a norma usa, mas enfim, tem que ser acima, no caso do banheiro, acima do vaso sanitário. Ok? E sempre a ventilação tem que ter um T voltado para cima, tá? E um joelho
de 90 graus acima do T. Às vezes a gente vê na obra esse T virado para o lado, ou a 45 graus. Isso não está correto, tá, pessoal? Então aqui eu tenho que ter uma certa alturinha para fazer tudo corretamente aqui embaixo da laje, tá? Isso aqui, aí aqui vai um forro para quem está no banheiro de baixo não enxergar tudo isso aqui. Isso aqui, na verdade, não precisa ser na vertical, tá? Isso aqui pode se conectar a essa tubulação do vaso em planta baixa, aqui na mesma altura, através de uma junção, tá? Junção de 45 graus. Não precisa, isso aqui não precisa ser vertical. Isso aqui, sim, tem que ser vertical. A saída da ventilação tem que ser para cima, ok? Essa aqui é a tabela de dimensionamento da ventilação. Então, grupos de aparelhos sem bacia sanitária e grupo de aparelhos com bacia sanitária. Eu entro com o número de unidades Hunter de contribuição do banheiro, por exemplo, e saio com o diâmetro nominal do meu ramal de ventilação. Aqui, então, a gente tem um exemplo, né, do ramal do dimensionamento dos ramais de descarga, esgoto e de ventilação. Para eu fazer o dimensionamento, primeiro eu tenho que lançar. Não precisa, aqui já foi lançada a tubulação no diâmetro, que é o que eu quero saber qual é o diâmetro, né? Mas pelo menos eu tenho que fazer um traçado, umas linhas para saber como é que vai ser o desenho dessa tubulação, como é que vai ser a configuração, o que vai ligar o que, tá? Para eu poder definir quais os trechos que eu tenho a dimensionar e quais as contribuições de cada trecho. É importante frisar que a saída do ramal de ventilação tem que ficar próximo do desconector, tá? Na norma tem uma tabela que mostra a distância máxima do desconector, mas ela não pode ficar muito longe do desconector, aqui no caso da caixa sifonada. Começando então o exemplo de dimensionamento. O trecho A é o esgoto do lavatório, então ele é um ramal de descarga porque recebe só do lavatório. E o trecho C também é um ramal de descarga do vaso sanitário. Então, esses aqui eu vou consultar direto na tabela 3. Então, aqui, lavatório de residência, 40 milímetros eu vou usar. E bacia sanitária eu vou usar 100 milímetros. Lembrando, pessoal, que o dimensionamento não é somente a questão do diâmetro. Como é uma tubulação por gravidade, eu preciso também determinar qual é a declividade que eu vou usar. Então, a norma diz que para diâmetros até 75 milímetros, a declividade mínima é de 2%. O que significa a declividade de 2%? Significa que a cada 1 metro de tubulação horizontal eu vou ter um desnível de 2 centímetros, ok? E para diâmetros a partir de 100 milímetros, dificilmente eu vou usar 150, 200 para um ramal. Normalmente o máximo vai ser 100 mesmo. Para diâmetros a partir de 100 milímetros, a declividade mínima é de 1%, ou seja, 1 centímetro por metro de tubulação horizontal. Então, aqui no caso, para o lavatório, o que eu vou usar? Eu vou usar 40 milímetros a 2%, porque até 75 eu vou usar 2%. Já para o trecho C, que é do vaso sanitário, eu vou usar 100 milímetros a 1%, porque a partir de 100 milímetros eu posso usar 1%. Agora vamos para o ramal de esgoto. Então, esse trecho B é o ramal de esgoto, né? Porque tem mais de uma contribuição. Ele recebe o esgoto do chuveiro, né? Então, aqui eu tenho o chuveiro, a caixa sifonada está dentro do box, então ela recebe por cima a contribuição do chuveiro e pela lateral a contribuição do lavatório. Portanto, eu tenho duas contribuições aqui, chuveiro e lavatório. Primeiramente, eu vou na tabela 3 e vejo o número de UHC do lavatório e o número de UHC do chuveiro. Então, aqui, pessoal, observem que tanto o chuveiro quanto o lavatório eu tenho de residência e coletivo, e aqui para o lavatório de residência de uso geral. Então, qual é a diferença desses dois? Então, esse aqui, um chuveiro de residência, é um chuveiro de um apartamento ou de uma casa. Um chuveiro coletivo é, por exemplo, um chuveiro de uma academia. Então, o número de unidades Hunter de contribuição de um chuveiro coletivo é maior do que um chuveiro de residência. Um lavatório, por exemplo, de um restaurante vai ser
um lavatório de uso geral. Ele vai ser duas unidades Hunter de contribuição e para a residência vai ser uma unidade Hunter de contribuição. Então, assim, quando eu vou fazer o dimensionamento, eu tenho que saber aonde que está esse banheiro. No caso do banheiro que a gente está dimensionando, é residencial. Então, se eu estou fazendo o dimensionamento de um prédio comercial, eu vou usar esses outros aqui, no caso dos banheiros coletivos, né? Se for um banheiro de uso somente do escritório, aí pode ser. Não, também não é residencial, vai ser de uso geral também, porque mais de uma família vai usar, né? Pode ser várias pessoas usando aquele banheiro, então é de uso geral. Só de residência mesmo que vai ser esse um UHC aqui do lavatório e 2 UHC do chuveiro. Então, chuveiro 2 UHC, lavatório 1 UHC. Vou ter 3 UHCs. Venho na tabela 5 e vejo qual é o diâmetro. Então, até 3 UHC eu posso usar 40 milímetros. Voltando aqui no nosso desenho. Só que assim, a saída da caixa sifonada não existe de 40, ela é normalmente de 50. Depois a gente vai ver que esse ramal de ventilação também vai ter que ser de 50. Essa junção aqui é de 100 para 50, não existe junção de 100 para 40. Então, para evitar ficar colocando várias buchas de redução de 50 para 40, nós optamos por usar esse ramal de esgoto com 50 milímetros, tá? Porque 40 no caso seria o mínimo, mas eu posso usar mais. Então, aqui eu vou usar 50 milímetros a 2%. O trecho D, ele é um ramal de esgoto também. Ele vai pegar o vaso sanitário e todas as contribuições do trecho B, né? Chuveiro e lavatório. Quanto que vai dar isso? Vai a bacia sanitária 6, mais 3 dos outros aparelhos. Então, vai dar 9. Eu venho aqui na tabela 5. Até 20 UHC eu uso 75. Mas vocês estão lembrados daquela regrinha que eu falei para vocês, que eu não posso diminuir diâmetro a jusante? Então, se eu comecei com 100, aqui eu tenho que usar 100 também. Portanto, aqui eu vou usar 100 com 1% de declividade. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? O projeto que vai para a obra vai ser esse projeto aqui, com os diâmetros e declividades de cada trecho, tá? Faltou o dimensionamento do ramal de ventilação. Então, vou voltar aqui nessa figura. Então, eu tenho o ramal de ventilação. Ele sai aqui depois do desconector aqui da caixa sifonada. Mas, pessoal, ele não pega só a contribuição do trecho B, tá? Ele vai pegar também, ele vai contabilizar o vaso sanitário, porque quando aqui alguém der descarga, o ar também entra e sai por aqui, tá? Então, a gente contabiliza também a contribuição do vaso sanitário. Portanto, vai ser 9 também o número de unidades Hunter de contribuição. Agora eu venho aqui nessa tabela, grupo de aparelho com bacia sanitária, até 17 UHC eu vou usar 50 milímetros. Com relação ao ramal de ventilação, eu não vou ter uma declividade, né? Porque não é um líquido escoando que eu tenho que ter uma declividade. Ao contrário, é o ar, um gás passando por ali e ele tem que estar subindo, né? Então ele tem que ter um aclive e esse aclive, de acordo com a norma, o mínimo é de 1%. Então, sempre na ventilação eu vou colocar um aclive de 1%. E esse é o projeto que vai para a obra. Aqui depois só tem que especificar o diâmetro do tubo de queda e o diâmetro da coluna de ventilação. Vamos começar então falando do tubo de queda e da coluna de ventilação. Então, o tubo de queda é uma tubulação vertical que vai passando pelos pavimentos, né, de maneira vertical e vai coletando o esgoto de cada banheiro. Aqui pode ser um banheiro, 2 banheiros em cada tubo de queda, também pode ser área de serviço, pode ser cozinha, né? Daí a gente chama de tubo de gordura. E paralelo a esse tubo de queda vai ter uma coluna de ventilação, que seria a ventilação secundária. Tá? A ventilação secundária, então, é o ramal de ventilação e a coluna de ventilação. A ventilação primária é um prolongamento do tubo de queda que vai até a superfície aqui, a cobertura.
e vai ser no mesmo diâmetro do tubo de queda. Já a coluna de ventilação não, ela tem que ser dimensionada por uma tabela específica e ela vai ter o mesmo diâmetro de baixo até em cima, assim como o tubo de queda também vai ter o mesmo diâmetro de baixo até em cima. Quando chega no térreo, eu vou ter o meu subcoletor, né, que vai ser a tubulação que vai coletando o esgoto no térreo horizontalmente até chegar na última CI, né, caixa de inspeção do edifício, onde vai sair o coletor predial, que vai ligar ou na rede coletora de esgoto ou no sistema individual de tratamento. Se eu tiver um subsolo e lá tiver um banheiro, alguma coisa que produza esgoto, eu vou ter que colocar um poço aqui com uma bomba para recalcar esse esgoto para o nível do térreo. Nessa outra figura aqui, dá para ver aqui como se fosse um pavimento, né? Então aqui eu tenho os ramais, que a gente já viu o dimensionamento, o ramal de ventilação, os ramais de esgoto. E aqui eu tenho a coluna de ventilação e o tubo de queda que está passando no pavimento. Então, eu sempre devo fazer as ligações aqui, ó, esse aqui a 45 graus, usando uma junção, tanto no tubo de queda quanto no ramal de ventilação. Entrando na nossa apostila, a gente tem aqui a tabela de dimensionamento dos tubos de queda retirada da norma NBR 8160 de 99. Então, aqui eu tenho para prédios até 3 pavimentos e prédios com mais de 3 pavimentos. Eu entro com o número de unidades Hunter de contribuição total do tubo de queda e aqui saio com o diâmetro. Para tubos de gordura de cozinha, o diâmetro mínimo é 75 milímetros. Então, se aqui der 50, por exemplo, eu não posso usar 50, eu tenho que usar 75. Para tubo de gordura de cozinha, ok? Então, aqui vamos começar com um exemplo de um esquema vertical tirado de um prédio, onde eu tenho aqui tubo de queda 1, 2, tubo de gordura e tubo de queda 3. O tubo de queda 1 atende um banheiro A, o tubo de queda 2 atende 2 banheiros A, o tubo de gordura uma cozinha B e o tubo de queda 3 atende a área de serviço C. Aqui nessa tabela tem nessa legenda, aliás, tem o que o banheiro A tem um vaso sanitário, 2 lavatórios, chuveiro e banheira. A cozinha tem pia e máquinas de lavar louça. A área de serviço tem tanque e máquinas de lavar roupa. Aqui está o que significa cada coisa que está lá no desenho. E aqui tem o que significa VS, LAV, né, as siglas que a gente usa. Então, para facilitar o dimensionamento do tubo de queda, a gente vai colocar aqui, vai criar uma tabela para achar o número de unidades Hunter de contribuição de cada tubo de queda. Então, a gente começa pelo número do tubo de queda aqui, os aparelhos contribuintes por pavimento. Então, o que a gente faz aqui? Por exemplo, no tubo de queda 1, a gente tem um banheiro A. O que tem no banheiro A? Tem vaso sanitário, 2 lavatórios, chuveiro e banheira. Então, isso aqui eu vou colocar como aparelhos contribuintes do tubo de queda 1. Já no tubo de queda 2, eu tenho 2 banheiros A, então eu vou colocar tudo dobrado. No TG1, o que eu tenho no TG1? Cada pavimento eu tenho uma cozinha com uma máquina de lavar louça e uma pia. Da onde que eu peguei isso? Aqui da legenda, onde diz que o B é a pia e a máquina de lavar a louça. E aqui no meu esquema vertical, o B aqui é do tubo de gordura da cozinha. Então, cada B é uma cozinha. E por último, o TQ3 pega o tanque e a máquina de lavar roupa. Né? Porque o C é uma área de serviço que tem um tanque e uma máquina de lavar roupa, como está aqui na legenda. Ó. C, tanque e máquina de lavar roupa. Então, isso aqui é a parte mais difícil, tá? Depois, aqui é só pegar da tabela 3 da norma
quanto que é o número de unidades Hunter de contribuição de cada aparelho. Então, vaso sanitário, 6. Lavatório, eu tenho 2 lavatórios, então vai ser 2 vezes 1, da onde que eu peguei então, só relembrando, né? A gente já viu na aula passada. É naquela mesma tabela dos ramais, tá? Então, aqui, ó, essa tabela 3 da norma tem aqui, ó, bacia sanitária 6, lavatório de residência 1, chuveiro de residência 2. Então, esse aqui é um prédio residencial, tá? Vocês têm que prestar atenção que se não for residencial, o chuveiro vai ser coletivo, o lavatório de uso geral, tá? Daí muda, então tem que prestar atenção nisso. Primeira coisa antes de ver de começar a fazer o exercício é ver se é residencial ou não, tá? Então, para montar essa tabela aqui, vamos ver. Eu consultei a tabela 3 da norma. E aí depois somei tudo, né? E deu aqui o TQ1 deu 12 UHC por pavimento, o TQ2 24, o TG1 5 e o TQ3 6. Então o tanque 3 UHC, máquina de lavar roupa 3 UHC, 3 mais 3 6. Número de pavimentos contribuintes. Então conta aqui, ó, tem que ver no meu esquema vertical. Eu tenho 7 pavimentos tipo, né? 7 pavimentos de apartamentos contribuindo para o meu tubo de queda. No térreo aqui não conta porque provavelmente é só garagem, então não tem aparelho contribuinte. O que eu faço então? Eu vou pegar o somatório de UHC por pavimento, 12, e vou multiplicar pelo número de pavimentos contribuintes, 7. Então, 12 vezes 7, 84. Faço isso para cada tubo de queda. E com esse valor do somatório do HC total do tubo de queda, eu venho aqui nessa tabela. No meu caso, o prédio tem mais de 3 pavimentos, então vou consultar essa coluna. Ali 84, ó, então ele entra aqui até 500. Eu vou usar 100 milímetros. Se fosse inferior a 84, por exemplo, se fosse, sei lá, 65, eu, aqui pela tabela, eu poderia usar 75 milímetros. Porém, o que acontece? Se eu tenho um vaso sanitário, o ramal do vaso sanitário, como a gente viu na aula passada, ele é 100 milímetros. Então, eu não posso colocar aqui no tubo de queda 75, porque aqui continua valendo aquela regra que eu não posso diminuir diâmetros a jusante, tá? Independente do nome da parte, né, da instalação predial de esgoto, eu nunca posso reduzir diâmetro a jusante. Então, quando eu tenho vaso sanitário, mesmo se der abaixo de 70, eu vou usar 100 milímetros, ok? A não ser que seja área de serviço e cozinha, que aí eu posso usar 75, não tem problema. Então, aqui eu consultei a tabela, até 500 eu posso usar 100, ok? Então, o tubo de queda 2 eu posso usar 100 também. O tubo de gordura deu 35 e o tubo de queda 3 das áreas de serviço deu 42. Então, até 70 UHC eu posso usar 75 milímetros. Se aqui no tubo de gordura 1 tivesse dado 50, eu teria que usar 75. Como eu já falei, eu não posso usar menos que 75 para tubo de gordura de cozinha ou pia de churrasqueira. Só deixa eu ver, o 50 vai até quanto? 50 vai até 24 UHC somente. Então aqui, de qualquer forma, tem que ser 75 mesmo, tanto a cozinha quanto a área de serviço. Então, nesse caso, está resolvido os nossos tubos de queda. Agora nós vamos para as nossas colunas de ventilação. Na norma NBR 8160 tem a tabela 2, que é sobre as colunas de ventilação. Eu acho melhor eu explicar essa tabela através de um exemplo, tá? Do que ficar tentando explicar aqui sem ter um exemplo para vocês entenderem. Então, voltando a esse exemplo aqui, pessoal, ó, aqui a gente fez os tubos de queda, agora a gente vai fazer as colunas de ventilação. A gente tem 2 colunas de ventilação. Normalmente a ventilação secundária, ela é somente para banheiros e lavabos, tá?
Para cozinhas e áreas de serviço, normalmente se usa somente a ventilação primária. Então, eu tenho CV1 e CV2. Tem gente que chama de TV1, TV2, né? Mas aqui eu estou chamando de CV, coluna de ventilação. O número de unidades Hunter de contribuição da coluna de ventilação vai ser o mesmo do tubo de queda, tá, pessoal? Então, eu também montei uma tabelinha aqui para as colunas de ventilação para facilitar o dimensionamento. Então, CV1 e CV2, tubos de quedas correspondentes. Então, CV1 é correspondente ao TQ1, o somatório de UHC total do tubo de queda é 84 e o diâmetro do tubo de queda é 100. Eu preciso saber também o comprimento total da coluna de ventilação, porque isso eu vou precisar para aquela tabela que eu mostrei para vocês da norma. Então, eu preciso de 3 informações para usar na minha tabela, tá? Somatório de UHC, diâmetro do tubo de queda e comprimento da coluna de ventilação. Da onde que eu pego o comprimento da coluna de ventilação? Eu venho no esquema vertical aqui. Ó, aqui são 3 metros por pavimento. Onde que eu vejo isso? No corte do arquitetônico, tá? Eu posso ver quanto que tem a espessura de cada pavimento. A espessura não, gente, desculpa, a altura de cada pavimento. Então, aqui, ó, eu tenho 7 pavimentos, eu vou ter 17, 21. A coluna de ventilação, pessoal, ela tem que ser ligada na parte de baixo do tubo de queda, tá? Então, aqui eu contabilizei mais 1 metro. Se tivesse algum trecho horizontal da coluna de ventilação, eu também teria que contabilizar. Lá em cima, acima da cobertura, eu contabilizei mais 1 metro. Então, ao total, deu 3 vezes 7, 21, 22 e 23 aqui na parte de baixo. Vou colocar, então, aqui 23 metros. Então, começando pela coluna de ventilação 1. Eu tenho 84 UHC e 100 milímetros. Vamos ver como é que eu uso isso aqui. Então, primeira coisa, eu vou entrar aqui com o diâmetro nominal do tubo de queda, 100 milímetros. Eu tenho 4 linhas de 100 milímetros. Como que eu vou saber qual que eu vou usar? Através do número de unidades Hunter de contribuição. Então, para a primeira linha, o máximo é 43 UHC. Mas lá eu tenho 84, né? Então, eu vou usar a segunda linha, que é até 140. Seria de 44 até 140. E aqui é o comprimento permitido da coluna de ventilação. Então, para 50 milímetros, eu poderia ter um comprimento máximo de 8 metros, mas o meu comprimento é 23. Então, aqui, ó, de 9 até 61, eu vou ter 75 milímetros de diâmetro. Então, eu tenho 23 metros, né? Vou cair aqui, então. Aí deu 75 milímetros. Portanto, aqui vai ser 75 milímetros. Já o TQ2 eu tenho 168 UHC. Então já não dá na segunda linha, já tem que vir para a terceira linha. A terceira linha aqui muda um pouquinho o comprimento aceito da coluna de ventilação, então de qualquer forma eu continuo aqui até 52, eu continuo no diâmetro de 75 milímetros, então também vai ser 75 milímetros do início ao fim, a coluna de ventilação. Então, resolvida a minha coluna de ventilação. Agora, nós vamos para os subcoletores e coletor predial. Então, o que são os subcoletores? Relembrando, é aquela tubulação que fica entre uma caixa de inspeção e outra, que vai coletando o esgoto dos tubos de queda e dos banheiros do térreo. O trecho horizontal dos tubos de queda eu também considero como um subcoletor. E a diferença entre subcoletor e coletor predial, qual que é? O coletor predial é depois que eu já coletei todo o esgoto do prédio, todo esse esgoto vai ser encaminhado para o coletor predial. O coletor predial fica no... deixa eu abrir a figura aqui. Ele fica no final do prédio, né? Ligando na rede coletora ou ligando
no sistema de tratamento individual do prédio. Então, os subcoletores, eles pegam uma parte do esgoto do prédio. O coletor predial pega todo o esgoto do prédio. Mas a maneira de dimensioná-los é a mesma, tá? Não tem diferença aqui. Então, essa tabela aqui da norma, tabela 7 da NBR 8160 de 99, ela traz o dimensionamento tanto dos subcoletores quanto do coletor predial. Com relação aos subcoletores e coletor predial, então a norma fala o seguinte: o coletor predial e subcoletores devem ser dimensionados pelo somatório de UHC conforme os valores da tabela 7. O coletor predial deve ter diâmetro nominal mínimo de 100 milímetros. No dimensionamento do coletor predial e dos subcoletores em prédios residenciais, deve ser considerado apenas o aparelho de maior descarga de cada banheiro, para a somatória do número de unidades Hunter de contribuição. Então, especificamente em prédios residenciais, nos banheiros, eu vou considerar apenas o aparelho de maior contribuição, ou seja, o vaso sanitário. Eu não vou considerar chuveiro, lavatório, banheira, etc. Tá? Mas isso, notem então, que é só para prédios residenciais, tá? Para prédios comerciais e outras ocupações não vale essa regra. E para a área de serviço e cozinha, eu vou considerar todos os aparelhos, porque aqui está falando só de banheiros, tá, pessoal? Vamos voltar ao nosso exemplo lá. Vamos no nosso esquema vertical. Se eu pegar a planta baixa do térreo do projeto hidrossanitário, vai estar lá os meus coletores e subcoletores prediais ao redor de toda a edificação, né, dentro do terreno da edificação, mas normalmente não é embaixo da edificação, é pelas laterais. Só do tubo de queda até a caixa de inspeção que vai ser embaixo do prédio, porque eu não devo colocar a caixa de inspeção embaixo do prédio, eu devo colocar pelo lado de fora do prédio, só que dentro do terreno do prédio, logicamente, na parte não edificada. Aqui eu criei uma tabela também para facilitar o dimensionamento dos subcoletores e coletor predial. Só que, não, desculpa, não é essa tabela aqui. Essa aqui é do tubo de queda. A tabela que eu criei é essa aqui. Tá? A dificuldade maior, pessoal, é fazer essas 3 colunas aqui, tá? Porque não é que é difícil, é que o pessoal se confunde muitas vezes. Como que eu monto essa tabela? Então, como que eu sei o que eu coloco aqui no coletor e subcoletor? Vamos aqui ao esquema vertical. Então, aqui, ó, aqui eu tenho o tubo de queda 1, o trecho horizontal do tubo de queda 1 até a CI1, eu vou considerar como um subcoletor também. Esse subcoletor, como na caixa de inspeção 1 só tem a entrada desse subcoletor, o subcoletor 1 vai ser o mesmo diâmetro de declividade desse aqui, o dimensionamento vai ser o mesmo para os dois. Aqui eu tenho o trecho horizontal do tubo de queda 2, então aqui ele tem que ser separado, porque o subcoletor 2 ele pega tanto esse mais esse, tá? Então eu tenho que ter uma linha específica para o trecho horizontal do TQ2. O subcoletor 2 tem que ter uma linha específica para ele. E quais vão ser os contribuintes do subcoletor 2? Vai ser o TQ2 e o subcoletor 1. O contribuinte do subcoletor 1 vai ser o TQ1, assim como o do trecho horizontal do TQ1. Aqui eu vou ter outra linha para o trecho horizontal do tubo de gordura 1, que pode estar junto com o subcoletor 3, porque a contribuição é a mesma. Eu também vou ter outra linha para esse trecho horizontal aqui do tubo de queda 3 e para o subcoletor 4, a mesma linha os dois, que a contribuição é a mesma. E a linha final vai ser para o coletor predial, que vai reunir todo o esgoto da edificação. Então, eu vou somar o subcoletor 2, o 3 e o 4. O 1 eu não vou somar, porque o 1 já está dentro do 2, tá? Já está somado aqui, já está incluído dentro do 2. Então, eu venho para a minha tabela e vou colocar as informações que eu peguei lá no esquema vertical. Então, primeira linha, trecho horizontal do TQ1 e subcoletor 1, depois trecho horizontal do TQ2, depois subcoletor 3, depois trecho horizontal do TG1 e subcoletor 3, até chegar no meu coletor predial.
Os contribuintes a gente já viu também, né? Quais são os contribuintes de cada trecho. E aqui também é uma fonte de erro comum dos alunos, tá? O somatório do UHC dos contribuintes. Aqui eu posso pegar ou não posso pegar da tabela do tubo de queda? Então, se o contribuinte é o TQ1, não deveria pegar o somatório de UHC do TQ1, que é 84? Se fosse para um prédio comercial, sim, mas no caso do prédio residencial, tem aquela regrinha que eu vou considerar somente o vaso sanitário. Então, no TQ1, eu tenho um vaso sanitário por pavimento. O vaso sanitário tem 6 UHC, eu tenho 7 pavimentos. 6 vezes 7, 42. Então, eu vou ter 42 UHC. No tubo de queda 2, eu tenho 2 vasos sanitários por pavimento, porque eu tenho 2 banheiros contribuindo em cada pavimento. Então, eu vou ter 2 vezes 6, né, vai dar 12. 12 UHC por pavimento, vezes 7, 84. O subcoletor 2, então, eu vou pegar o TQ2 mais o subcoletor 1, vai dar 126. O trecho horizontal do TG1 e o subcoletor 3 vai ser contribuinte o TG1. Então, eu vou pegar o somatório de unidades Hunter de contribuição, o HC, do TG1, que é 35. Aqui não tem essa de maior contribuição, do aparelho de maior contribuição. Aqui eu vou pegar tudo. Assim como na área de serviço, eu também vou pegar tudo. No coletor predial, então, eu vou somar tudo, né? Vou somar o subcoletor 2, 3 e 4. O subcoletor 1 já está dentro do subcoletor 2. Então, aqui, ó, 126, 35 e 42, deu 203. Então, essa é a parte mais difícil. Aqui, escolher o diâmetro e declividade é a parte mais fácil. Então, aqui, por exemplo, para o trecho horizontal do TQ1 e subcoletor 1, que eu tenho 42 de UHC, eu venho na tabela e vou pegar uma declividade. O ideal é eu usar uma declividade de 1%, tá? Eu não devo usar 2 nem 4, porque vai aprofundar muito a rede. Se eu tiver muito trecho a percorrer, quem sabe até 0,5% eu posso usar. Se eu tenho um terreno plano com muito trecho a percorrer, né? Uma extensão muito grande de subcoletor, aí quanto menor a declividade, menor vai ser a profundidade final. Porque se eu chegar lá no coletor predial com uma profundidade muito grande, e tiver a minha fossa para fazer, por exemplo, vai ser complicado. Provavelmente eu vou ter que fazer um recalque para fazer essa fossa, né? Um bombeamento. Da mesma forma, se tiver rede coletora de esgoto, eu não posso chegar lá na CI da Casão, na CI da prestadora de serviço de saneamento lá de rede coletora de esgoto, se a minha CI, por exemplo, tem 1 metro de profundidade, eu não posso chegar lá com 1,5 metro de profundidade, senão eu também vou ter que botar uma bomba. Inclusive, a profundidade máxima aceitável dos subcoletores é de 1 metro, porque as caixas de inspeção dentro do terreno, elas podem ter no máximo 1 metro de profundidade. Senão, já tem que fazer bombeamento dentro da própria edificação. Então, 42, eu vou escolher aqui a declividade de 1%. Então, até 180 UHC, eu posso usar 100 a 1%. Então, vamos ver aqui o que se enquadra até 180. Então, na verdade, todos, com exceção do último, estão dentro dessa regra e eu posso usar 100 a 1%. Né? Todos são menores que 180. O coletor predial é 203, então eu já não posso usar 100 a 1%. Ou eu uso 100 a 2%, que é até 216 UHC, ou eu uso 150 a 1%, que é até 700 UHC. Então, é o projetista que escolhe. Se eu tiver um trecho muito grande para percorrer, eu escolheria 150 a 1%. Agora, se o coletor predial for curto, eu escolheria 100 a 2%. Aqui foi colocado 100 a 2%. Então, aqui a gente vê essa imagem onde eu tenho a tubulação de esgoto conectada à rede coletora de esgoto que passa na rua. E aqui eu tenho a minha tubulação de águas pluviais, né, no Brasil, que vai ser ligada à galeria de água pluvial.
No Brasil, a gente tem um sistema separador absoluto de esgoto, onde eu não posso misturar água da chuva com esgoto sanitário. Então, eu tenho que separar, ok? A minha cozinha e pia de churrasqueira eu vou ligar numa caixa de gordura. O meu banheiro eu vou ligar nas caixas de inspeção. A minha lavanderia eu tenho a opção de ligar numa caixa sifonada especial ou ligar direto na caixa de inspeção. Mas se eu ligar direto na caixa de inspeção, eu tenho que ter algum tipo de desconector, né, de sifonamento para não voltar mau cheiro para minha área de serviço. Em prédios, eu sou obrigado a ter caixa sifonada especial, de acordo com a norma. Eu tenho que ter um tubo de queda exclusivo para a área de serviço, e quando chega no térreo, eu tenho que ter uma caixa sifonada especial, né? Então, depois a gente vai ver isso certinho. Mas numa casa, assim, tipo uma casa sozinha, num terreno, né? Uma casa unifamiliar, uma residência unifamiliar, eu não obrigatoriamente tenho que ter a caixa sifonada especial, mas é bom eu colocar, tá? Muitas vezes há uma confusão de nomenclaturas. Por exemplo, aqui ó, o 2 está sendo chamado de caixa de passagem, tá? Na verdade, pela norma 8160, isso aqui é uma caixa de inspeção, tá? Então, qual é a diferença de caixa de passagem e caixa de inspeção? A caixa de passagem ela é destinada a permitir a junção de tubulações do subsistema de esgotamento sanitário. Ou seja, só uma junção, ela não vai permitir desobstrução, limpeza, inspeção, etc. Às vezes ela até é fechada, ela tem uma tampa cega que eu não consigo nem abrir. Então, na verdade, num terreno eu devo evitar de colocar essas caixas de passagem fechada. Eu devo sempre priorizar as caixas de inspeção. Então, a caixa de inspeção dentro de um sistema de coleta de coleta de esgoto de uma edificação, ela é uma caixa destinada a permitir a inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudanças de declividade e ou de direção das tubulações. Então, eu tenho que colocar essa caixa de inspeção nesse tipo de local aqui, onde eu vou recolher o esgoto de banheiro, o esgoto que vem da caixa de gordura, depois que passou pela caixa de gordura também vai para a caixa de inspeção, e o esgoto da área de serviço, né? E não, nunca posso jogar o esgoto da área de serviço, pessoal, no pluvial, tá? Tem pedreiro que costuma fazer isso, mas isso não está correto, porque esgoto de lavanderia eu tenho que tratar também, ele também tem matéria orgânica, tá? Essa caixa de inspeção aqui que fica no passeio, que é de responsabilidade da prestadora de serviço de saneamento do município, também é chamada de caixa de inspeção, mas ela não é instalada pelo proprietário, ok? Então, a caixa de inspeção que nós vamos nos referir aqui nessa videoaula é essa aqui que fica dentro da edificação, ok? Então, vamos lá. Aqui na minha apostila, eu copio da norma as características da caixa de inspeção, né? Então, aqui é aquele texto que eu já li. E a caixa de inspeção ela pode ter uma profundidade máxima de 1 metro, né? Então, eu não posso passar de 1 metro de profundidade, senão eu tenho que botar um bombeamento. Por isso que os meus subcoletores eu não posso colocar uma declividade muito grande para que ele não, principalmente quando o terreno é plano, né? Para que eu não ultrapasse esse 1 metro de inspeção, das caixas de inspeção. E também para que chegue lá na caixa de inspeção da prestadora de serviço com uma cota que esteja acima do ou no mesmo nível do fundo dessa caixa. Nunca pode estar abaixo. Se estiver abaixo, eu vou ter que fazer um bombeamento. Então, de acordo com a norma ainda, a caixa de inspeção deve ter uma forma prismática de base quadrada ou retangular, de lado interno mínimo de 60 centímetros. Ou ela deve ser cilíndrica com diâmetro mínimo igual a 60 centímetros também. Ou seja, tem algumas caixas de inspeção que são vendidas, principalmente aquelas plásticas, deixa eu achar uma foto aqui para mostrar para vocês, que elas têm um diâmetro inferior ao que a norma pede. Deixa eu mostrar aqui. Então, se eu colocar esse tipo de caixa no meu projeto, eu corro o risco dele ser reprovado e depois eu não conseguir nem o ABITS também. Tá? Então, aqui, ó, esse tipo de caixa de inspeção aqui, ó, ele tem um diâmetro deixa eu ver aqui, ó,
30 e poucos centímetros, então ele não atende à norma, tá? O correto é eu fazer no meu terreno uma caixa de inspeção, ó, desse tamanho aqui, 60 por 60. Aí eu vou estar seguindo a norma. Ela pode ser uma feita em loco, né, como aqui tá feita, aqui ainda não estão os subcoletores e coletor predial. Aqui é a fossa, né, então da caixa de inspeção para a fossa é o coletor predial. Ela pode ser feita assim, ou ela pode ser comprada pronta de concreto pré-fabricada, mas ela tem que ter internamente 60 centímetros, no mínimo. Tem que ter uma tampa facilmente removível, permitindo perfeita vedação. Fundo construído de modo a assegurar o rápido escoamento e evitar a formação de depósitos. Então, aqui, ó, no fundo da minha caixa de inspeção, eu tenho que fazer essas calhas aqui, ó, que vão direcionar o esgoto da entrada para a saída da caixa de inspeção, de modo que não fique retido nenhum sólido aqui. Da entrada para a saída, dentro dessas calhas aqui, eu tenho que ter uma declividade de 5%, tá? Então, se a minha caixa de inspeção tem 60 centímetros aqui, com 5%, eu vou ter um desnível de 3 centímetros em cada caixa de inspeção. Então, também não devo colocar várias caixas de inspeção no meu terreno, porque eu também vou ficar aprofundando muito o subcoletor e o coletor predial. As caixas sifonadas especiais, de acordo com a norma 8160, né, a norma de tubulação de esgoto, diz o seguinte: os despejos provenientes de máquinas de lavar roupas ou tanques situados em pavimentos sobrepostos podem ser descarregados em tubo de quedas exclusivos com caixa sifonada especial instalada no seu final. Não tem nenhum modelo de caixa sifonada especial na norma, tá? Eu peguei esse modelo aqui sem dimensão, mas só para vocês entenderem. Então, aqui, por exemplo, forma um desconector, né? Não deixa o mau cheiro passar daqui, porque daqui vai ligar na caixa de inspeção, que vai ter esgoto de banheiro, passar para dentro da minha edificação, dentro da minha área de serviço. Na verdade, aqui está dizendo, quando eles falam que podem ser descarregados em tubos de queda exclusivos com caixa sifonada especial em seu final, se eles usam a palavra podem, a interpretação, no meu modo de ver, é que não é obrigatório. Mas se eu não tiver essa caixa sifonada especial e esse tubo de queda exclusivo para a área de serviço, eu tenho que fazer algum tipo de desconector para a máquina de lavar roupa, porque a máquina de lavar roupa ela não pode ser ligada na caixa sifonada que fica dentro da área de serviço, tá? Isso não é permitido, mesmo que a caixa sifonada seja anti-espuma. Caixas de gordura. Então, as caixas de gordura eu tenho 4 tipos, tá? Então, eu tenho a caixa de gordura simples, a pequena, a dupla e a especial. Assim, para a coleta de apenas uma cozinha ou pia de churrasqueira, eu posso utilizar a caixa de gordura pequena ou a simples. Para a coleta de 2 cozinhas, eu posso usar a simples ou a dupla. Para a coleta de 3 a 12 cozinhas, deve ser usada a caixa de gordura dupla, apenas a dupla. Para a coleta de mais de 12 cozinhas ou ainda para cozinhas de restaurantes, escolas, hospitais, quartéis, devem ser previstas caixas de gordura especiais, que têm um dimensionamento, tá? Então, a A, B e C, elas têm um modelo, um tamanho mínimo padrão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa é a pequena, ela tem um diâmetro de 30, aqui a parte submersa do septo, 20, e o volume de retenção de 18 litros. Então, a gordura, pessoal, ela fica aqui depositada na parte de cima, tá? E de vez em quando eu tenho que fazer uma limpeza disso aqui. Eu tenho que abrir essa tampa e remover essa gordura. Aí o esgoto passa por aqui, por baixo e sai por aqui. Então, teoricamente, não é para a gordura sair. Porém, se eu jogar uma água fervendo aqui, o que vocês acham que vai acontecer? A gordura vai derreter e vai sair. Então, eu não devo fazer isso, né? Quando começa a entupir a minha tubulação, eu tenho que abrir a caixa de gordura e esvaziar a caixa de gordura.
jogando o que eu tiro da caixa de gordura no lixo, tá? Então, os sólidos que eu vou tirar da caixa de gordura, eu vou jogar no lixo. Aqui eu tenho alguns exemplos de caixa de gordura, ó. Então, essa caixa de gordura aqui é uma comercial de plástico vendida, que é muito utilizada. Essa está dentro de norma, mas para essa aqui, qual é o diâmetro dela? Acho que é 30 e poucos. Então, para uma cozinha, essa daqui, tá? Não posso usar mais de uma cozinha para ela. Essa aqui já é uma de concreto feita em loco. Essas caixas de gorduras plásticas, tá? Então, elas têm esse cesto aqui que facilita a limpeza. Então, eu retiro o cesto. Deixa eu ver uma outra imagem aqui legal para mostrar para vocês. Eu retiro o cesto, ó, e jogo os meus resíduos no lixo, tá? Então, ela facilita. A caixa de gordura, então, ó, os resíduos ficam aqui boiando, né? Porque a gordura boia. Eu tenho que abrir e tirar. Aqui é para sair somente o esgoto sem a gordura. Isso aqui vai para a caixa de inspeção de esgoto junto com os banheiros e área de serviço e vai ou para a rede pública ou para o tratamento individual feito no local com fossa. Aqui, pessoal, é uma caixa de gordura para ser limpada, ó. Então tem que tirar essa escuma que fica em cima e desobstruir essa caixa. Aqui é uma caixa de gordura de alvenaria, ó. Aqui é o septo, a entrada e a saída. Então, essa caixa de gordura pequena, então, é para apenas uma cozinha. Agora vamos ver a caixa de gordura dupla. A caixa de gordura dupla, então, ela tem um diâmetro de 40 centímetros interno e a profundidade do septo também, ela é 20 centímetros dentro da lâmina d'água. Esse 20 centímetros que está aqui embaixo e esse 30 que está aqui, isso aqui não diz na norma, tá? Na norma só diz o volume, né, a capacidade de retenção que tem que ter. Essa figura aqui, esse tamanho, eu peguei da Vigilância Sanitária de Florianópolis, que é um desenho parecido com o desenho deles. A Vigilância de Florianópolis, ela não permite mais que eu faça o septo com tubulação, tá? Eu tenho que fazer de alvenaria, de modo que dificulte a retirada disso aqui. Porque tem gente que, tipo, entope e aí a pessoa vai lá, tira o septo e a caixa de gordura parou de funcionar a partir do momento que eu tiro o septo. Então, eles não permitem mais que eu faça o septo com tubulação, tem que ser de alvenaria. A caixa de gordura dupla, então, ela é para de 2 a 12 cozinhas e ela tem um tamanho padrão mínimo aqui de 60 centímetros interno. O septo tem que descer 35 dentro da lâmina d'água, ok? Então, a caixa de gordura dupla até 12 cozinhas, ela tem esse tamanho mínimo. Em nenhum momento a norma fala sobre número de contribuintes, né? Então, um apartamento, seja ele de um dormitório ou de 4 dormitórios, ele vai ter. Se eu tenho 12, por exemplo, se eu tenho 12 apartamentos de 4 dormitórios ou 12 apartamentos de um dormitório, a caixa de gordura dupla vai ser igual, tá? Eu não preciso mudar a dimensão por causa disso. Então, indiretamente, ela fala que, independente da população que vai contribuir, se eu tenho 12 cozinhas residenciais, vai ser a caixa de gordura dupla. A caixa de gordura especial, então, é para quando eu tenho 13 cozinhas ou mais, né? Também para outros usos, como, por exemplo, restaurantes. Então, ela tem uma fórmula para dimensionamento que eu tenho que o volume da câmara de retenção de gordura é obtido pela fórmula volume igual a 2 vezes N mais 20. Então, aqui sim entra a população. Então, o N é o número de pessoas servidas pelas cozinhas que contribuem para a caixa de gordura, no turno em que existe maior afluxo. Então, por exemplo, se eu tenho um restaurante que serve almoço e janta, eu não vou somar as refeições servidas no almoço e na janta. Eu vou pegar, por exemplo, se no almoço tem mais gente, eu vou pegar a população que é servida no almoço. Não vou somar com a da janta. Então, ela tem aqui algumas partes, algumas dimensões fixas, né? Então, a altura molhada é 60, a parte submersa do septo é 40, mas o volume, né? Ou seja, o diâmetro ou os lados, se for quadrada,
ou retangular, ela é variável de acordo com o volume. Então, aqui é o modelinho, né, da caixa de gordura, por exemplo, de forma prismática quadrada. Então, eu tenho aqui os lados variáveis. A câmara vertedora eu posso fazer de 20 aqui, o septo de 5, se for de concreto, né, o septo fixo. Aqui eu vou ter 20, aqui eu vou ter 40, isso é fixo pela norma. Então, a câmara de retenção, que é só essa parte do lado de cá da caixa, né, não inclui a câmara vertedora, ela tem que ter o volume de 2 vezes N mais 20L. A altura útil é fixa de 60, né, então 20 mais 40. Aqui eu trago um exemplo de como, de aplicação dessa fórmula, né, do dimensionamento da caixa de gordura para um prédio. Então, aqui, dimensionar uma caixa de gordura que atende dois tubos de gordura, né, ou seja, tubo de queda das cozinhas do prédio. Cada tubo de queda atende a 11 cozinhas. Cada cozinha atende a um apartamento de 3 dormitórios. Então, na mesma caixa de gordura, eu vou estar recebendo 2 tubos de gordura e cada um atende a 11 cozinhas. Então, ao total, eu vou ter 22 cozinhas. E cada cozinha dessa atende a um apartamento de 3 dormitórios. Então, eu vou ter 22 cozinhas. Como é que eu vou calcular a população? Eu vou considerar 2 pessoas por dormitório. Então, eu tenho 3 dormitórios por apartamento e 2 pessoas por dormitório. Total deu 132 pessoas. Então, o volume vai ser 2 vezes a população, né, 132, mais 20. Deu 284 litros. Dividindo por 1.000, eu tenho metro cúbico, deu 0,284 metros cúbicos. Agora, o que eu tenho que fazer, gente? Eu vou me basear nessa figura aqui, ó. Eu tenho que aqui a câmara de retenção, que é onde eu vou ter o meu volume útil, tá? Então, ela em planta, ela vai ser x por y, sendo que o y é igual a x mais 25, né? Porque aqui aqui é quadrado, então essa dimensão é igual a essa. E a altura vai ser 60, isso é fixo, tá? Então, o volume daqui, dessa câmara de retenção, vai ser x vezes y vezes h útil, que é 60. Então, para essa forma prismática retangular, como eu já falei, né, o y vai ser x mais 25, esse 25 aqui. Então, eu isolo, eu vou fazendo as substituições aqui, ó, substituir o v pelo volume, o y eu substituí por x mais 0,25, o HU deu 60. Então, aqui eu criei uma equação de segundo grau para eu resolver. Então, aqui, relembrando como é que se resolve a equação de segundo grau, né? Eu cheguei aqui, então eu tenho dois resultados, x' e x duas linhas. Então, o x' deu 0,5742, eu arredondo para 0,58, porque eu sempre vou deixar com 2 casas depois da vírgula, e porque a minha precisão é de centímetros, e vou sempre arredondar para mais. E o x duas linhas deu negativo, então eu vou descartar. Portanto, o volume resultante vai ser, aí eu retomo aquela fórmula lá do x vezes y vezes HU, eu vou conferir, né, vou tirar a prova real para ver se o meu volume resultante deu maior ou igual ao meu volume mínimo, que é o que tem que dar. Então, 58 vezes 83, né, porque 83, o y então vai ser x mais 0,25. Então, 58 mais 25, 83. Então, 0,58 mais 0,83 mais 60 de altura útil deu 0,289, que é maior do que o volume mínimo que eu preciso, que é 284 litros. Então, deu 289 litros, ok. Por que deu um pouquinho maior? Pelo arredondamento do x, tá? Então, sempre, normalmente vai dar um pouquinho maior, dificilmente vai dar exatamente igual, o que não pode dar menor. Então, prestem atenção numa informação aqui, ó. Nos exercícios sobre caixa de gordura especial, não precisa fazer a parte inicial da equação de segundo grau. Depois de calcular o volume mínimo, usar direto essa equação. E isso, pessoal, se tratando de uma caixa de gordura de forma prismática com base quadrada, ok? Aí eu posso usar essa fórmula aqui.
Então, eu vou usar essa fórmula para achar o x. Eu não preciso fazer todo aquele desenvolvimento que eu fiz lá. Eu aplico direto essa fórmula. Ok? Lá no final da apostila tem uns exercícios para vocês fazerem de caixa de gordura, tá? Então, esses exercícios, ó, aqui eu tenho 3 exercícios de esquema vertical que vocês já fizeram lá para coletor predial, subcoletor, tubo de queda, tubo de ventilação, vocês já fizeram. Então, vocês vão fazer também aqui as caixas de gordura. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho a cozinha 2, cada pavimento eu tenho 2 cozinhas. E aqui, essas cozinhas vão chegar na caixa de gordura 1. Então, vocês vão ter que dimensionar essa caixa de gordura 1, ok? Então, quantas cozinhas eu tenho aqui? Ó? Cada pavimento eu tenho 2, eu tenho 7 pavimentos tipo, então eu vou ter 14 cozinhas. Portanto, aqui tem que ser caixa silfonada especial, ok? Tem que ser dimensionado. E aqui tem a informação, ó, 2 apartamentos e 2 dormitórios, cada pavimento tipo. Então, aqui eu tenho, cada apartamento vai ter 2 dormitórios, e eu considero 2 pessoas por dormitório. Então, 14 cozinhas vezes 2 dormitórios vezes 2 pessoas por dormitório vai ser o meu dimensionamento. Aqui no edifício comercial eu tenho a copa, tá? Então aqui eu tenho, isso pode ser considerado cozinha também, então eu tenho 7 cozinhas, eu posso fazer a caixa de gordura dupla, tá? Então essa aqui é a dupla. Uma das perguntas da prova vai ser qual é o tipo de caixa de gordura que eu vou adotar. Então vocês têm que olhar o esquema vertical, ver quantas cozinhas tem e saber se vai ser adotado dupla, especial. Para prédio nunca vai ser a pequena e a simples, né? Isso é só para casa. Para prédio sempre vai ser ou a dupla ou a especial. Se for a dupla, vocês vão colocar aqui a caixa de gordura dupla e vão dar as dimensões de acordo com as dimensões mínimas que estão ali na apostila, né? Que eu peguei da norma. Se for especial, vocês vão ter que dimensionar, ok? Esse exercício 3 aqui, ó, quantas cozinhas eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 4 cozinhas. O B é uma cozinha. Então, essa caixa de gordura aqui é a caixa de gordura dupla, tá? Eu não preciso dimensionar. Então, na prova, eu não sei se eu vou botar dupla ou especial. Então, vocês têm que saber calcular especial, porque na prova pode ter que calcular. Depois desses exercícios, tem os gabaritos, tá? Então, aqui estão os gabaritos dos dos exercícios de ramais de esgoto, descarga e ventilação. Depois, os gabaritos dos esquemas verticais, né? Aquela parte que vocês já fizeram. E aqui, o dimensionamento da caixa de gordura que vocês têm que fazer. Então, vocês primeiro vão tentar fazer sem olhar o gabarito e depois vocês vão olhar o gabarito para conferir se vocês fizeram certo. Qualquer coisa, podem me procurar no meu horário de atendimento. Só mais uma observação final aqui sobre as instalações prediais de esgoto. Existe também a válvula de retenção para esgoto, tá, pessoal? Então, ó, se a residência é próxima a um rio, ou se é um terreno mais baixo do que o nível da rua, ou mesmo se a casa fica em lugares propícios a grandes alagamentos, você deve usar, então, a válvula de retenção, que impede que o esgoto da rede pública retorne para o interior da casa, tá? Principalmente em dias de chuvas fortes, onde o sistema de escoamento das águas pluviais é deficiente, ocasionando alagamentos constantes, né? E também na própria rede coletora de esgoto acaba chegando alguma água pluvial, então eu tenho que usar essa válvula de retenção para esgoto. Inclusive, ela também tem a vantagem de impedir o acesso de roedores, tá? De animais provenientes da rede coletora de esgoto. Mas a principal finalidade é impedir o refluxo dos esgotos públicos, né? Então, o esgoto da rede coletora aqui não deve voltar para dentro da edificação. Então, esse 4 aqui ó, é a válvula de retenção para esgoto. Eu tenho que verificar, então, se a prestadora de serviço de saneamento do município exige que eu coloque ou não essa válvula de retenção. De uma maneira geral, não é obrigatório colocar se eu não estou nesse tipo de situação descrita aqui. Mas se for uma exigência da concessionária de abastecimento, então mesmo em outros tipos de terreno mais alto, eu também tenho que colocar. Ok, pessoal, então agora vamos à obra.
vamos fazer os exercícios para estudar para a prova. Até a próxima!